Boa tarde a todos, eu sou o Diego Santana, operador do canal no YouTube Conjuntura Política e Econômica. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e aperte os sinos para receber as notificações. Meus amigos, o dia de ontem foi um dia muito satisfatório para o nosso quadro político brasileiro, em razão dos fatos de que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, no debate da Bandeirantes, conseguiu driblar perguntas tendenciosas de jornalistas e colocou o ex-presidiário de São Bernardo do Campo literalmente na roda, visto que ele não sabe aquilo que fala, tendo que repetir a mesma ladainha que é totalmente paralela à realidade do nosso quadro político, levando-se em consideração que durante seu governo o crescimento de 7,5% ao final de seu mandato era de fato uma inverdade, visto que a conta chegou em volumes estratosféricos quando Dilma Vana Rousseff assumiu o poder. E o resultado das grandes pedaladas fiscais, somado às grandes maquiagens, era para manter programas assistencialistas de pé e não congelar gastos públicos, porque afinal, governos da esquerda gostam de tomar medidas populistas sem ao menos pensar nas reais consequências para a nossa economia a médio e longo prazo, onde há descontrole da inflação e como consequência também da dívida pública. E fora os subsídios que foram concedidos para dar aumento desenfreado no que se refere em relação ao preço dos alimentos, pelo fato de que a inflação era mascarada, ou seja, com o governo subsidiando, mas os produtos eram totalmente escassos e mais que isso, a produtividade ela era boicotada. Por que que os preços aumentavam e ninguém percebia? Pelo simples fato de que o governo, além de subsidiar, praticava a corrupção de dar um subsídio acima do valor real da diferença do preço dos produtos e, como consequência disso, muitos se favoreciam de forma indevida, até porque eles que falam tanto em reforma agrária, em assentamento de famílias e dizem que quem invade é bandido, acredito que eles estejam falando deles mesmos. Afinal, eles defendem o MST, que só invadem terras de pequena propriedade rural. Aí você vai me perguntar, por que eles não invadiam as grandes propriedades que estão paradas, principalmente no norte e no nordeste do país? Porque pertence a grandes amigos do governo do PT, que é o senhor Renan Calheiros, que é o senhor Jader Barbalho, o senhor José Sarney, entre outras figuras mais. Então, dentre todos esses fatores, podemos levar em consideração o seguinte: se eles não se metem com os grandes latifundiários, é porque com certeza o governo comprou todas essas bases para obter apoio e com isso fez financiamentos escusos, os quais bem sabemos que originaram a corrupção institucionalizada de um modo geral nesse país. Então, meus amigos, não é esse modelo de governo que o Brasil precisa ter de volta. O Brasil precisa que o governo que se iniciou em 2019 e que colocou os rumos nos caminhos devidos, garanto para vocês que não tem como fazer melhor, pois afinal, um PIB que estava em alto volume de recessão e com um encolhimento significativo ao invés de crescimento, não dá em momento algum para se falar em progresso maior do que o que nós tivemos e avanços maiores do que estivemos, pois afinal o Brasil se tornou o país da desconfiança,
onde investidores daqui estavam fugindo. Afinal, o tamanho da roubalheira era muito grande. A maquiagem que havia no que se refere à política econômica também. Então, meus amigos, nós temos inúmeros motivos para acreditar que estamos no caminho certo. Afinal, todo sistema político, uma vez corrompido, se sobrepõe às questões pertinentes à realidade do nosso país. E o desenvolvimento econômico está nas mãos de um competente ministro da Economia que quer fazer valer o crescimento sustentável com investimento, com obras de infraestrutura e, acima de tudo, com fomento à atividade econômica nas mais fortes características de cada região do país. Isso é o governo do Pacto Federativo, um pacto federativo o qual o PT se nega a se sobrepor, acreditando que se governa com confederação. Parece que o PMDB, sua grande base aliada, lhe ensinou a governar de forma independente para finalidades neomonárquicas de maneira escusa, beneficiando determinados quadros políticos, vendendo para o pobre ilusões que não existem. Afinal, é muito fácil citar números dentro de quantidade sem falar em qualidade, pois vocês podem bem se lembrar, muito se falava em quantas universidades foram construídas no governo do ex-presidiário de São Bernardo, mas a falta de água que existe dentro das universidades, somada à falta de infraestrutura adequada, isso não é falado. Afinal, eles precisam vender um país que não existia durante essa época. Então, meus amigos, para não cair nessa mentira, vamos fazer a diferença, buscando os caminhos do desenvolvimento econômico e social, para que a indústria nacional seja reaquecida e o Brasil entre nos rumos cabíveis para entrar no topo do futuro, com um crescimento real, sem dívida pública, gastos controlados e menos Estado. Por isso que está se fazendo privatizações e, acima de tudo, cortando na própria carne. Afinal, o ex-presidiário falou que vai criar novos ministérios. E o seu modelo de governo nós já conhecemos. Não adianta ele querer vender histórias da mãe Joana, de que vai comer churrasquinho no final de semana, tomar cervejinha, que isso já é o criar dificuldades para vender facilidades. Afinal, o Brasil é um país subdesenvolvido e durante anos, com saqueamentos e sangria do Tesouro Nacional, pagamos contas caríssimas. E Jair Bolsonaro, com a verdade, mostra os números diferentes do Brasil da Maravilha, mostrado pelo PT. Muito obrigado a todos, o abraço do amigo Diego Santana e até o próximo vídeo, que ainda darei alguns prognósticos em relação a esse debate e também o decorrer desse período de campanha, que é reta final para mais uma vez reelegermos Jair Bolsonaro presidente do Brasil. Um abraço a todos, fiquem com Deus.